Porque faz diferença um líder que chega e com pouco tempo de trabalho, ele faz o negócio acontecer. Alguém que mostra vontade na beirada do campo faz ali, né? diferença, cara. Você viu o cara reclamando do gol no lado do Cruzeiro, você vê, pô, agora tem comando no time, acabou aquela mesmice, aquela serenidade, pô, não dava, né? Não, o mais impressionante não foi nem antes dos gols, mas foi depois. O Cruzeiro ganhando de 3-0, o Arthur Jorge estava na beira do gramado com um maluco. Querendo mais. E gritando com os jogadores para marcar, para todo mundo subir. Eu fiquei muito atento ao Arthur Jorge ontem. Valuzeiro, por que eu tenho mais perguntas que respostas? Por quê? Porque jogou melhor ontem. Porque estava mais compactado. Porque o Fabrício Bruno fez um grandíssimo jogo. Por que o Christian voou? Por que ele bancou e funcionou? Por que o time ontem simplesmente amassou o Vitória? Na metade do primeiro tempo, com 15 minutos, acabou o jogo, cara. O Cruzeiro matou o Vitória com 15 minutos de jogo, acabou o jogo. E depois disso, o Vitória, pro segundo tempo, entendendo que não ia virar nada, porque o time estava muito bem postado em campo, o Vitória falou, cara, eu vou segurar para não tomar mais. E aí, segurou um pouquinho, não conseguia chegar porque o Cruzeiro estava muito bem postado em campo, mas por que mudou tanto e tudo ao mesmo tempo? Ô, HG, eu não esperava, porque assim, agora a gente, eu vou reconhecer o mérito da vitória do Cruzeiro, sim. Existem muitos méritos. Eu não vou vir aqui falar, o Vitória tá lá, tem os 10 pontos dele, vai fazer o campeonato que vai ser para brigar, para permanecer na elite do futebol, mas eu fiquei assustado com a quantidade de coisas positivas que aconteceram ontem. Não quer dizer, o Arthur Jorge falou na coletiva dele, jogadores falaram na zona mista, que o Cruzeiro daqui para frente vai rodar macio, tá tudo certo. Não, existem coisas a serem melhoradas, mas eu acho que mais do que tudo, hoje vai ser a última vez que eu vou fazer uma relação entre o trabalho anterior do Tite com o Arthur Jorge, porque eu acho que daqui para frente o que eu penso é que é necessário falar do trabalho do Arthur Jorge, mas eu acho que, sobretudo, o trabalho do Arthur Jorge em uma semana, a gente tem que lembrar, uma semana, porque ele deu o primeiro treino na Toca da Raposa 2 na quarta-feira passada. Eu acho que expõe o quão mal fez o trabalho do Tite ao Cruzeiro, a esse elenco e aos jogadores. Aí muita gente ontem, até na transmissão, falando, Valu, se virem, vai ter que explicar pro HG os 30% do técnico. Eu explico e tá muito fácil. Não tá não. A próxima... Você não vai conseguir, não. Eu posso? Não vai conseguir. Eu posso? Você me permite? Pode. Tá, não, e não vai ser nada nem rebuscado. 30% é o máximo que um técnico pode atingir, para mim, de interferência numa equipe. Não quer dizer que todos os técnicos entregam 30%. O Tite provou que não entregava 5%. E o Arthur Jorge, no seu primeiro recorte, já entregou 15%, 10%, mas entregou mais do que a porcentagem do Tite. Então tá simples. Não adianta você acreditar, como eu acredito, que um técnico pode interferir até 30% na equipe se ele não está entregando 2%, 5%, etc. Mas para os amigos seguirem discordando depois, o Cruzeiro, com uma saída de bola diferente, ele falou que seria diferente, os famosos 3 construtores ali, com o Matheus Henrique, que para mim não fez uma boa partida no aspecto com bola, mas não faltou atitude para retomar essa bola, mas onde ele é melhor, para mim ele não fez uma boa partida. Errou passes que geralmente ele não erra, até no segundo tempo, o Cruzeiro tá ganhando de 3-0, ele tenta forçar um passe que gera um contra-ataque pro Vitória, e o Arthur Jorge faz esse sinal aqui, tipo, olha, vamos valorizar, não vamos gerar um contra-ataque a partir da bola no nosso pé. Cruzeiro marcando alto, num padrão diferente do estabelecido pelo Tite. Cruzeiro marcava com o Caio Jorge, depois vinha uma linha de 3 meias, com o Matheus Pereira centralizado, Christian pelo lado esquerdo e Arroio pelo lado direito. Novamente, seguindo essa linha, um time compactado, gente, com uma semana. Parece que o futebol não existe mágica, mas como é que esse time pode ser tão compactado com apenas uma semana e tão desorganizado na mão de um técnico com 3 meses? Então eu acho que passa por comando, orientação, estar à beira do campo energicamente é muito importante. Eu gosto.
de técnicos que têm a energia do Arthur Jorge, mas não de técnicos que atrapalham. Exemplo, o Diniz, eu acho que ele atrapalha o jogo dos jogadores o tempo inteiro. Aquela energia de pedir para subirem as linhas eu acho importante, mas o mais importante foi o que foi feito nas sessões de treinos até o jogo de ontem. O Christian foi o melhor do jogo, mas eu votei no Cauã Moraes, pela juventude, porque ele tinha tudo para se afundar no momento de alta pressão, jogando fora da posição dele de origem. Ele foi um jogador e se eu fosse o William e o Fagner, eu estaria coçando a cabeça. Para mim, ele só tem que sair de um lado para o outro. Titular hoje da lateral direita do Cruzeiro. Ponto. Depois do que fez ontem. Eu já o considerava... O Cauã Moraes, para mim, hoje é o lateral direito titular do Cruzeiro. Acho que já era sem mostrar o que mostrou ontem. O Gerson fez um jogo ok. Matheus Pereira, para mim, fez um grande jogo, com bola, sem bola, desarmando. Caio Jorge, a gente viu o Caio Jorge percorrendo espaços, circulando, e teve fala forte do Caio Jorge, hein? A gente vai chegar na zona mista. Fiquei curioso para saber o que significa. Fala forte para... Bom, eu tenho a minha interpretação, não vou dar o significado, mas eu tenho as minhas próprias interpretações. Matheus Pereira, Caio Jorge, o Arroio estreou em 2026. E o Mateuzinho, você esqueceu? O Mateuzinho, eu já falei, eu não gostei do jogo dele com bola, acho que ele errou muitos passes, que geralmente ele não erra, mas sem a bola você gostou? Gostei. Sem a bola, ele e o Christian ontem... A agressividade do Cruzeiro sem a bola, agressividade, todo mundo perto... até teve quem falasse, o William ontem foi bem. Sabe por que o William foi bem? Porque, cara, quando você tá num contexto que tá todo mundo desencaixado, se você for só mais um desencaixado, é o famoso que a gente fala, mas quem tá bem? Agora, quando estão todos bem, se você não acompanhar o nível de concentração e intensidade, você acaba se destacando. A HG Cruzeiro resolveu o jogo em 6 minutos. Um gol aos 33, aos 36 e outro aos 39. Segundo tempo, Cruzeiro administrou. O cansaço viria, mas eu não achei um time que ficou só jogando para trás e assusta a quantidade de passes do Cruzeiro para frente ou pelo menos para o lado. E detalhe, hein? Os zagueiros ontem não ficaram lançando bola, sabe por quê? Porque tinha os volantes próximos a eles para construir. Ora, bola. Quem poderia imaginar? E quem organiza isso? O técnico. Então, claro. Mas eu ia entrar exatamente nessa seara, porque me permita discordar, Valor, nessa questão dos 30%, eu acho isso muito importante, exatamente desse processo construtivo que o Arthur Jorge já faz no Cruzeiro, né? A gente viu a importância do Christian ontem na marcação, o Matheus Henrique errando muitos passes ali no meio, mas tendo essa importância também nesse muito processo de marcação. E por isso que eu falo, uma coisa que eu observei muito do Arthur Jorge ontem, você falou do William. Muita gente elogiou o William, mas, cara, nos primeiros minutos, por mais que o Cruzeiro faz um gol ali com 5, 6 minutos de jogo que foi anulado, o William, se você olhar pra ele, ele começa uma rotação abaixo do restante da equipe. Ele queria começar marcando lá atrás. E o sistema do Arthur Jorge ontem era os 2 pontas abertos lá na frente. E o William meio relutante de ir com um pouco, talvez até pelo momento do William, né, da confiança dele. E o Arthur Jorge a todo momento passando confiança, o William jogando ali perto dele, e ele muito comunicativo com os atletas. E o Christian fala muito bem sobre isso na zona mista, né? O Christian fala que é muito importante ter um treinador ativo ali na beira do campo, que parecia ser mais um jogador dentro de campo, que parecia que o Arthur Jorge estava dando carrinho junto com os atletas dentro de campo. Então, cara, eu acho que o treinador é muito importante nesse processo, eu acho que é mais do que 30%, porque obrigado. Dentre todos os atletas do Cruzeiro que ele poderia recuperar, ele já mostrou uma grande parcela aí nessa turma no jogo de ontem. Eu concordo com o Dan, até porque o Arthur Jorge ele era uma estrela do jogo ontem, né? Tanto que depois de toda a jogada do Cruzeiro, ou toda a jogada de pressão do jogo, a câmera ia nele também, né? E eu acho que é importante a gente até falar disso dos 30%. Eu sou terrível de matemática, mas vou falar sobre isso. Um terror da minha vida é falar de número. Mas com o Tite, a gente tinha um nada em campo. Era um 0%, vamos dizer assim, né? E a gente sabe que muitas vezes no futebol até que a movimentação pode derrubar técnico, mas eu não acho que era isso, porque quando ele saiu, o time continuou nada. E você vem um Arthur Jorge, e você vê um time do Cruzeiro, gente, foi assustador os primeiros minutos, tipo assim, parecia outra realidade que eu tava vivendo, sabe? Foi uma pressão absurda. E aí depois a gente pode até entrar nesse gol absurdo que foi anulado, porque se o Cruzeiro abre o placar com 5 minutos de jogo, gente, desculpa, não era só 3-0 aquele jogo ontem. Então, por isso que eu falei que o Cruzeiro resolveu o jogo em 15 minutos, exato. Mesmo antes de ampliar o placar.
O Vitória já não conseguia jogar, cara. Não conseguia. E outra coisa... O Vitória nunca conseguiu jogar na partida. E outra coisa, o Cruzeiro fez 3, poderia ter feito 4, porque pra mim, eu não vi o que o VAR viu. Eu não vi. Eles esforçaram muito na imagem do estádio. aquele gol. Então, e se a imagem do VAR for a imagem que nós vimos de casa... Eu não anulo aquele gol. Eu não anulo o gol. Exatamente. Por que eu não anulo o gol? Porque a imagem é inconclusiva. Totalmente. Não. Então, se você tem dúvida, você vai anular por quê? Não, e cara, no estádio demorou-se 5 minutos 6 minutos. 6 minutos, não, 5 minutos pra chamar o árbitro pra ir ver o VAR. 5 minutos pra chamar o árbitro pra ir ver a imagem. Na hora Cara, que eles isso é mostram, absurdo. na hora que eles mostram a primeira imagem, eu tava com a impressão que eles iam tentar achar alguma participação do Caio Jorge, Caio Jorge que tava na frente, o Christian, né? É. Do Christian no lance, pra falar assim, ó, ele tava na frente Primeiro e participou do eles lance. olharam o Eu Christian tava achando que era isso. impedido, Na hora que depois falaram o- que era mão, Esse gol é muito bonito. Esse gol é muito bonito. As pessoas no Brasil, eu vi na minha bolha assim de Twitter, sem ser torcedores do Cruzeiro, né? Pessoas falando que a seleção brasileira não tem um jogador capaz de fazer esse passe que o Matheus Pereira fez no terceiro gol do Cruzeiro, né? Que ele acha o Christian do outro lado e o Christian com muita consciência escora de cabeça para o Caio Jorge aparecer e fazer o terceiro gol. Mas tem gente pedindo o Lucas Paquetá na seleção. Não vai Enfim, nenhum nem outro não vai, por conta mas, da né? forma que o Ancelotti escolheu, mas HG e amigos, assim, um primeiro retrato. Esse detalhe é importante. Eu não vi porque você não assiste, talvez o Dan tenha notado, me fugiu o nome dele. Algumas pessoas disseram no campo, o Cruzeiro no momento agora das bolas paradas, o responsável, o Dan já vai procurar aqui, das bolas paradas do Cruzeiro, vem à beira do gramado para orientar o time nas bolas paradas. Faz tempo que eu não lembro o Cruzeiro ter bom aproveitamento como teve na noite de ontem nas bolas paradas. O primeiro gol já poderia ter saído ali com o Fabrício Bruno. O gol, para mim, mal anulado do Cauã Moraes é uma jogada de escanteio que o Fabrício Bruno cabeceia. E tem uma outra jogada também, eu esqueci quem cabeceia, se é o Gerson... que leva perigo. O Cruzeiro levar... Foi o Fabrício Bruno. Não, foi o Fabrício Bruno também. Não, mas teve uma do Gerson. Teve uma do Gerson também. O Cruzeiro levar perigo em bolas paradas ontem foi uma novidade pro seu torcedor. O E torcedor no aquecimento o Cruzeiro treinou E era uma situações de característica do escanteio. ano passado. Sim, o torcedor do Cruzeiro, ele amaldiçoava quando o Cruzeiro tinha escanteio. A vontade de 10 entre 10 torcedores do Cruzeiro era de ser escanteio e falar assim, não, pode bater o tiro de meta. Porque além de serem mal cobrados, vez ou outra geravam contra-ataque. Então, assim, são muitos pequenos impactos para uma primeira amostra. Eu acho que vai em duas direções. Primeiro, não tinha nada. Quando você não tem nada, uma pessoa que tá sedentária, igual eu estive meses atrás, caminhar para mim, dar uma volta no quarteirão, já tava uma grande diferença. Ontem, além do trabalho do Tite, ou a falta dele ter sido exposta, a gente já vê também, reconhece méritos. Para mim, o time ontem, ele já teve identidade do Arthur Jorge. Eu falo assim, o cara tá louco uma semana. Cara, teve. Talvez a falta de identidade. Não tinha dedão de ninguém lá na identidade, não tinha do Tite, não tinha assinatura. Ele ontem já colocou pelo menos o primeiro nome, Arthur. E aí tem a ver com as duas frentes para mim, HG. A falta de trabalho do técnico Tite e o trabalho intenso. E é impressionante, né? Como o jogador carece de confiança por parte do técnico. Tem um recorte do GE também, em uma bola, disse já, né? O Arroio, para mim, fez a estreia ontem na temporada, fez um bom jogo, bom jogo do Arroio. Tem uma bola que ele tá no lado direito, e o GE pegou o áudio do Arthur falando com ele, rabisca. Ou seja, pra ir pra cima do cara. Ele dá uma gingada e tal. É até o lance que acaba saindo o terceiro gol. Que o Arroio dá uma balançada, tenta levar, volta pro Matheus Pereira e depois... Então, assim... Mas não é só confiança. Não é só intensidade. Movimentos coordenados. Que você gosta de falar muito. Com a bola... Gente, reparem no gol do Matheus Pereira quando passar de novo. Tem 7 jogadores no ataque do Cruzeiro. Muita gente sendo opção, muita gente entrando mas não entrando dentro da área em forma de zaralho, não. Organizados, com velocidade. E sabe o mais interessante? Quem falava que o time do Tite, por incrível que pareça, tinham pessoas que acreditavam que o Tite estava num bom caminho, né? Inclusive na nossa imprensa.
o time do Tite, ele é mais lento na troca da posse de bola, Cara, não é absurdo. porque o Cruzeiro quer ter mais posse. Joga aí. O Cruzeiro teve mais posse no primeiro, no segundo, no jogo total foram 58% contra 42%. E, no entanto, com objetividade. Exatamente. E no primeiro tempo, 65%. E a quantidade de passes pra frente, repito, muitas vezes quando o Cruzeiro não podia tocar pra frente, tocava pro lado e querendo acionar. Laterais por vezes abertos e os pontas por dentro. Ora os pontas por fora e os laterais vindo... Gente, mas circulação, sabe? Todo mundo muito próximo. O Vitória não achou. Não achou, cara. O Vitória não achou o Cruzeiro em campo. E outra coisa, uma especialidade o Eric, que é um velocista, rapidão, só pra fechar, deve ter ficado muito irritado. Porque o Arthur Jorge, e um detalhe importante que ele falou na coletiva dele, não quer dizer que o Cruzeiro vai jogar dessa forma em todos os jogos, porque cada adversário te pede uma coisa. Sim. O Eric, que é o ponta do Vitória, ele não teve o menor espaço para e a gente viu contra o Atlético, fez e aconteceu. Quando o Eric voltava para o campo de defesa, sabe quem ia acompanhar o Eric até o campo de defesa? O Cauã Moraes, o lateral. Então o atacante do Vitória deve pensar assim, como é que eu vou me livrar desse cara? Pra frente não tem jeito de eu correr. Quando eu venho pra trás, ele vem me acompanhando. Então são orientações, HG. Eu vou discordar brevemente dos colegas, porque eu acho que quando o Cruzeiro tem o gol anulado, eu senti que a turma deu uma baqueada, mas foi rápido. Sim. Não foi um período em que o Vitória dominou o jogo, mas o Vitória levou perigo. Chegou pelas pontas 2 vezes, eu acho. Não, até nos lançamentos longos. Teve uma que o Cruzeiro sai jogando errado, se eu não me engano, é o próprio Matheus Henrique. E aí tem um chutão pra frente da equipe do Vitória, o Renzo Lopes sai sozinho, só que aí faltou qualidade. Acho que se é o Renato Kaiser ali, a gente está mostrando, nos melhores momentos aqui, para quem está assistindo, tá aí ao lado da tela, teve uma bola, e aí nós estamos falando de entrega no jogo exatamente sem a bola, que foi um ponto que nós destacamos aqui. O Matheus Henrique, por exemplo, ontem sem a bola, ontem fez um jogo próximo da perfeição. Com a bola, de fato, ele errou, ele teve mais dificuldade. Mas tem um lance que a gente está mostrando aqui, que o Matheus Cunha sai jogando pela esquerda com o Vidalba, e aí devolve no Matheus Cunha, ele tenta dar o passe pro Matheus Pereira e é interceptado. Eu não sei qual atacante do Vitória que interceptou. Cara, o Matheus Pereira foi pra cima pra dar combate, pra tomar a bola, tomou a bola, sim. E aí ele foi partindo, e aí foi o atacante do Vitória puxou ele, o árbitro parou o jogo. Aliás, parou o jogo, não. Deixa eu seguir. Foi falta. Aí o Cruzeiro queria sair jogando rápido, o juiz não deixou. Mas até o árbitro errou, porque o árbitro falou que a bola, assim, que bateu com a bola rolando, mas não bateu. O Cruzeiro ganhou de 3-0. Mas esse senhor aí, Yuri Elino, cara, um grande picotador do jogo. Ele gosta da câmera, né? Não, na hora que corta o jogo, ele tá aqui gesticulando, brigando com o jogador. E ele deixou barato pros jogadores do Vitória ontem, porque ontem a turma não tava... Teve uma falta no segundo tempo, pra cima do Caio... Velho. Foi do Caio Jorge ou do Arroio? O Caio Jorge, ele falou que não foi falta, cara. Um toque do pé direito. O Caio Jorge o Caio Jorge carregando em velocidade. De onde ele tirou que o Caio Jorge ia querer cair naquele tipo de situação? O toque foi claro no replay, perna direita, né? No tornozelo direito. Cara, de onde ele tira que não foi falta? Ah, meu filho, vai fazer outra coisa. Poderia ter sido de uns 4 ou 5. Aí tem uma outra coisa que me incomoda. E eu comecei a reparar isso ontem. Aliás, comecei a reparar isso no jogo do Brasil contra a Croácia. Se o Brasil perde para a França, ou empata com a Croácia, como a Croácia acabou empatando no final no erro do Bento ali, todo mundo ia esculhambar o Brasil, falando que o Brasil é uma porcaria, que tá tudo errado. Aí o Brasil vai lá, faz mais 2, ganha o jogo. Mas contra a poderosa Croácia, querido, tirou o Brasil na Copa passada, tá? E tem uma seleção que vai dar trabalho, apesar da média alta de idade, vai dar trabalho na Copa, tá? Aí a mesma coisa se aplica ao Cruzeiro. Meu filho, o Cruzeiro não estava conseguindo ganhar do Coritiba em casa, do misto do Corinthians, que ontem tomou um sarrafo do Fluminense. Não conseguiu ganhar do Santos, que vai lutar contra o rebaixamento. E tanto a seleção quanto o Cruzeiro, os jogadores deram resposta, cara, né? Aí vai lá. É isso. Amassa o Vitória. Mas o poderoso Vitória. Cara, o Cruzeiro tava com dificuldade para jogar contra qualquer adversário. No campeonato estadual, o Cruzeiro tava com dificuldade. Então, não dá para não valorizar a vitória. Não foi uma simples vitória, não. O Vitória não viu a cor da bola no jogo todo. Com um técnico que sabe fechar muito seu time. Sim. Você pode não achar que Tanto que depois do 3-0 tem imagem do Jair Ventura desesperado, mexendo no campinho dele ali. Vai fazer o quê? Imagem excelente. A vaca deitou. Em 6 minutos, ele viu o esquema dele ser
Então, é importante reconhecer méritos no que o Cruzeiro fez ontem, principalmente do ponto que o Cruzeiro estava. Me chamou a atenção os jogadores fisicamente, né? Que é um ponto que a gente fala. O Cruzeiro realmente está debilitado fisicamente, mas até essa organização. O Cruzeiro conseguiu descansar com a bola no segundo tempo. E querendo jogar para frente. Isso é bem importante porque a sequência é forte. Sábado já tem um jogo aí. Abril vai ser cruel, né? Pesadíssimo. Abril e maio, né, Dan? Exato. O HG, você falou um negócio importante, que foi a saída de bola do Cruzeiro ontem. Que aliás, um dos gols saiu exatamente do Matheus Cunha. Exatamente. Uma assistência ontem. Eu falei com o Dan hoje cedo que teve algumas saídas de bola do Cruzeiro, que eu acho que a gente vai ver isso pelos próximos jogos, que preocuparam um pouquinho, né? Acho que foram 2 erros, se não me engano, do Matheus Cunha, um do Vidalba, e principalmente porque o Mateuzinho não estava bem com a bola no pé. Então a saída de bola do Cruzeiro ali estava prejudicada por isso. Eu acho que a gente ainda vai ver isso nos próximos jogos, e principalmente contra o São Paulo vai ser uma questão para ficar atento, pra vaca não ir pro brejo também. Isto posto, ontem 23.907 torcedores, 1.261.000 foi a renda. A gente falou aqui, né, que uma renda pesada para o público que foi. Para o público que foi, ou seja, aponta que o ingresso ficou um pouco mais salgado mesmo. Teve promoção, quando o Cruzeiro entendeu de última hora, né? De última hora, quando entendeu que poderia, de repente, azedar o público, fez a promoção. Acabou dando uma aceleradinha na venda, mas eu acho que poderia ter sido bem mais. Particularmente, eu acho que nem fez diferença, tá? Nesses 23 aí, já tinha 19 antes da promoção. 2000. Então, sei lá. 4 mil em um dia, né? Porque ir pro estádio não é assim, né? O Cruzeiro soltou 4h35 da terça-feira. Você ir no estádio para algumas pessoas, você precisa estabelecer uma programação, combinar, enfim. Então, assim, agora eu vou porque teve a promoção. Foram muito mal, Vamos ver se acorda, né? Também um pouquinho. Pelo amor de Deus. Vai dar uma e agora o time sai, né? O time vai jogar 2 vezes fora. Contra o São Paulo, vamos ver. A galera guardando a grana contra o Red Bull Bragantino é o famoso tente outra vez, né? Mas aí a galera guardando a grana pro jogo contra a Universidade Católica, né? Na Libertadores aqui. Todo mundo vai querer ir, provavelmente o ticket vai estar bem alto. Mas acho que contra o Red Bull Bragantino é bem importante também. O torcedor tem... Sim, ainda mais se tiver uma sequência boa agora fora de casa, o torcedor também vai querer ir pro estádio, né? Eu acho que dificilmente a diretoria vai cometer esse erro de novo, principalmente até a parada para a Copa. Acho que ele vai ter preço bom para lotar o estádio. Tomara. O Cruzeiro precisa de uma recuperação até a parada da Copa para ter mais tranquilidade para trabalhar depois da Copa, obviamente. 11h32, só um detalhe rapidamente aqui sobre o Cauã Moraes. O Cruzeiro virou uma fábrica de bons laterais, né? Ele foi um lateral, né, que foi adquirido pagando a multa do Atlético Paranaense. Você tá ali com, historicamente, sempre produziu grandes laterais e outros que se transformaram aqui. O Cruzeirense falou que ele teve uma noite de Nonato ontem. Então, saudoso de jogar, né? Nonato tá ótimo, graças a Deus, viu, gente? Saudoso de vê-lo jogar. Saudade de ver jogar. Claro, pô. Tá bem, Nonato. Tá ótimo. Uma fábrica de laterais, cara, entre os que são formados e os que vêm. Porque hoje você tá lá com... Obviamente que do lado direito você tem 2 laterais já mais experientes e tal, mas do lado esquerdo, cara, você tem... Quer dizer, do lado esquerdo não. Na verdade você tem o Cauã Moraes, ele joga nas duas ali, claramente. Sim. Mas você tem hoje 3 jogadores, você tem 5 laterais hoje que resolvem o seu problema, mas você tem 3 laterais muito jovens de muita qualidade. E tem um mais jovem também. Só que o problema é que um deles vai sair, mas aí você vai perder um lateral. Ele sai em agosto, né? Sai em agosto. Você vai perder um lateral, que é o Cauã Prato, que sai em agosto, mas aí você descobre um Cauã Moraes. Não. E o Cruzeiro tem que ir no mercado, tá? Buscar mais um? Tem. O Cruzeiro tem que ir no mercado. O Cauã Moraes é de lado direito. O que aconteceu ontem foi uma situação muito circunstancial. Inclusive o Arthur Jorge explicou. Um lateral estava para a seleção brasileira principal, o outro para a sub-20, o que estava lá e que tem potencial, que é o William Fernando. Tem muito potencial também. A gente pode ver daqui a pouco figurando no profissional, mas tem que ir atrás. É o que eu penso. Não pode falar assim, como tem o Cauã Moraes aqui que joga nas duas. Eu acho que é um erro. Isso não deve nem passar pela cabeça. Vou falar do Arthur Jorge, que agora é de fato o cérebro desse departamento de futebol. Ainda bem que outras pessoas agora devem ficar mais à margem, principalmente depois de terem visto o Tite comandar o Cruzeiro até 15 de março
num trabalho abaixo da crítica, então tenho certeza que o Arthur Jorge não vai pensar dessa forma. Essa é uma das questões que mais queima uma das que mais queima jovens no Brasil também. Ele pode jogar ali, ele consegue jogar na ponta. Consegue, mas ele é aqui, ó, lateral direito. E o lateral esquerdo reserva está sendo vendido? Mercado. Como funcionou bem ontem, eu não duvido que possa ser usado mais vezes. Mas eu fui até olhar aqui, o William Fernando tá com 20 anos, pô. De repente, ele surgindo ali na sombra do Kaique, não vejo por que não. É que agora, né, Dan, mas os jogos são mais pesados, né? Não, sim. Ele deveria ter sido utilizado aquele tempo do Mineiro que o mestre Cuca, não, agora eu vou colocar a massa principal, não, agora a massa reserva. Nossa, o que eu fiz, hein? Será que eu botei sal no bolo? Eu já botei açúcar e fermento? Não sei. Vou colocar isso aqui no forno e ver o que dá. Olha, tá puxando aqui, assim, numa memória mais recente, de Nonato pra cá, né? Você teve ali Nonato, você teve Maicon, você teve Leandro, você teve Maurinho, você teve Jonathan. E aí nós estamos falando, Jonathan seleção, Maurinho seleção. Maicon nem se fala. Maicon seleção absoluta. Você tá esquecendo um que foi trocado com o São Paulo, que é um craque, jogou no Milan e no São Paulo, o Serginho. Um dos maiores laterais esquerdos que eu vi. O Belete também. O Belete vai na vai Serginho e Belete vem 5. O Maxwell também em algum momento esteve na seleção, foi do Barcelona. Verdade, mais um. E agora você tem 3 laterais ali jovens, Kaique, Cauã Prates, Cauã Moraes, 3 laterais jovens. Então você junta... Foi revelado pelo América, mas explode no Cruzeiro e vai pro Borussia, o Evanilson. Evanilson, bem lembrado. Uma fábrica de laterais, cara. Pelo América, impressionante. Explode no Cruzeiro. Impressionante. Entre jogadores, obviamente, formados ou trazidos pra cá e que depois explodiram, né, pro futebol e tal. Então são vários. Bom, eu tô pegando de Nonato pra cá, né, mas antes de Nonato também, obviamente, isso. Tem outros da posição ali. Mas é uma pancada de ótimos laterais. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueça de dar aquela moral, né? Se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês. Pessoal, rapaziada, esse daí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!